Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar um pouco sobre a função procH no Excel. É uma função que faz uma procura de forma horizontal, ou seja, uma busca quando os dados estão classificados de maneira horizontal, assim como a gente tem aqui neste exemplo, né? Em que os dados eles estão distribuídos através de linhas. Os cabeçalhos, né, estão nas linhas e não nas colunas necessariamente. Existe a função procv, que é a irmãzinha, digamos assim, da função procH, que ela faz uma procura vertical, um pouco mais utilizada, né, quando os cabeçalhos estão organizados em colunas. Eu tenho um vídeo sobre a função procv, caso você queira dar uma olhadinha, e a função procH ela é bem parecida com a função procv quanto à sintaxe. Mas, obviamente, a gente tem dados aqui categorizados de forma diferente, através de linhas. Então, a gente vai dar uma olhadinha na sintaxe dela, eu vou te ensinar um pouco sobre a sintaxe dela, todos os argumentos necessários e também como fazer o auto-preenchimento utilizando a função procH e como fazer a função procH também de forma horizontal, não apenas de forma vertical aqui, né, com auto-preenchimento vertical e com auto-preenchimento horizontal. E também vou te ensinar a utilizar esse mesmo exemplo para fazer cálculos da procH observando linhas inteiras, de modo que você não precise ficar alterando intervalos depois no momento em que você incluir novos dados na sua tabela de dados, tá joia? E algumas observaçõezinhas extras aí no meio do caminho eu vou te passar também. Beleza, então vamos começar. Deixa eu só aumentar um pouquinho o meu zoom aqui para melhorar a visualização aí na sua tela. Bom, beleza, eu tenho aqui um identificador, uma data, uma filial e um valor. Então, os meus identificadores são numerais, né, em sequência aqui. Eu tenho datas, filiais e valores. Todos esses dados eles estão classificados aqui nas minhas linhas, ou seja, meus cabeçalhos, né, estão aqui no comecinho. E aí eu tenho os dados em linhas. Nesse caso específico, a gente sempre vai utilizar procH. O H no final é de horizontal. Então a gente tem dados aqui organizados de forma horizontal. Vamos lá, primeiro eu preciso conhecer a lógica da função procH. Basicamente ela vai fazer o quê? Eu vou digitar um ID aqui, um identificador, qualquer um desses números, e o Excel tem que me retornar o valor relacionado àquele número. Mais para frente, depois, né, eu vou ensinar a você também fazer isso com os demais dados, por exemplo, a filial e a data aqui, utilizando apenas o ID. É como se eu fizesse uma pesquisa, né, de um determinado dado de uma pessoa e todas as informações dela fossem retornadas a partir daquele dado específico. Esse dado ele precisa ser exclusivo, né? Porque a gente tem um ID aqui, ele é exclusivo de cada um dos meus dados cadastrados, assim como existem dados exclusivos para cadastrar pessoas, como códigos de identificação, CPF e tudo mais. Tá joia? Então, o primeiro passo é que esse identificador seja exclusivo, porque se não for exclusivo, o Excel vai retornar apenas o primeiro resultado, o primeiro que ele encontrar na nossa tabela de dados, tá? Só que veja bem, a lógica está bem aqui. Eu vou digitar o ID aqui, eu vou digitar número 1, número 2, número 3, número 4, tá joia? Então, vamos supor que eu queira aqui o número 4, tá? Eu vou digitar o ID aqui dentro e eu quero que os dados apareçam nessas outras três células. Vamos começar pelo valor, então. Então, é a partir daqui que eu tenho que digitar a minha fórmula, tá? Não é dentro do ID. Muita gente se confunde aí e acaba digitando a fórmula dentro da própria célula que vai servir de base de pesquisa. Não é assim. Então vamos lá, se é o valor que a gente quer, então a gente vai selecionar a célula aqui onde aparecerá o valor relacionado ao ID que eu digitar ali em cima, ao identificador. Não tem problema se você utilizar um título diferente do título que está na sua tabela de dados, tá? Eu estou utilizando o identificador aqui e ID aqui, não tem problema, tá bom? Então vamos aqui na nossa célula B9, que é onde vai aparecer o valor relacionado à identificação número 4, tá? E aqui a gente vai digitar o sinal de igual para iniciar uma fórmula e começar a nossa fórmula. No caso, a nossa procH. procH, abre parêntese, e o nosso primeiro argumento é o valor procurado. Nesse caso, seria a célula onde contém o dado a ser pesquisado. Basicamente, fazendo uma comparação com uma barra de pesquisa, seria justamente o local da nossa barra de pesquisa, né? Onde a gente vai inserir o dado a ser pesquisado. No nosso caso, célula B8, né? Que é onde está o nosso ID aqui. Você pode digitar B8 ou clicar diretamente em B8 aqui para fazer referência dentro da sua célula. Ponto e vírgula agora para separar os argumentos. Matriz tabela. Matriz tabela é a sua matriz de dados. É onde está a tabela que contém esses dados. E aí é muito importante que você selecione toda a sua tabela de dados se você quiser abranger todos os dados, ok? Eu posso selecionar só 2, 3 linhas que contêm os dados ali, 2, 3 cabeçalhos? Posso, mas é interessante que você selecione tudo, tá? Então, por exemplo, a matriz da tabela qual é? É toda essa tabela de dados aqui que eu tenho.
Você pode selecionar o cabeçalho ou não, tudo bem? Não tem problema. Se você quiser selecionar o cabeçalho, bem. Se você não quiser, começa a partir daqui, ó. B1 até B4, seleciona, são 4 linhas, né? São 4 informações, identificador, data, filial e valor. E aí você expande essa seleção até o seu último dado. É claro que depois eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma mais automatizada, utilizando a linha inteira. Mas por enquanto vamos utilizar apenas intervalos. Selecionei todo o meu intervalo, beleza. Não precisa voltar lá, tá bom? Não precisa movimentar o mouse, clicar, porque vai acabar dando erro aí se você clicar em outra célula, porque o Excel vai reconhecer essa outra célula como matriz tabela, tá? Selecionou a tabela, pode já dar um ponto e vírgula direto, tá bom? E aí você vai ver que você pode continuar editando a fórmula aqui em cima, não precisa necessariamente selar. Mas se você quiser fazer o movimento das planilhas, você pode movimentar a planilha normalmente aqui embaixo, tomando cuidado para não clicar em nenhuma célula aqui dentro e trocar as informações aqui da sua fórmula, tá joia? E agora o nosso terceiro item, né, nosso terceiro argumento é o número do índice da linha. Ou seja, dessas minhas linhas aqui, eu preciso de um número que referencie a linha que tem a informação que eu quero buscar. Nesse caso, eu quero buscar a informação valor. A informação valor é qual das minhas linhas de dados? Eu tenho 4 linhas aqui, certo? 4 cabeçalhos. Valor é a quarta linha, concorda comigo? A quarta linha da minha tabela de dados, ok? Se a minha planilha estivesse aqui no centro, aqui no meio, jogada aqui no meio, eu colocaria a quarta linha da mesma forma. Não é a quarta linha do Excel, tá bom? Não é a quarta linha da planilha aqui dos títulos das linhas, tá bom? É a quarta linha dentro do intervalo que eu selecionei. Beleza, então basta eu digitar aqui o número 4, tá? Então seria a minha quarta linha aqui o valor. Perceba que eu estou utilizando valores diferentes aqui, ordens diferentes, tá? Então a data é a minha segunda linha? Mas não é a segunda informação que eu quero buscar. A informação que eu quero buscar é o valor que está na quarta linha, tá? Eu posso inverter a ordem de busca aqui, não tem problema. E agora ponto e vírgula novamente para a gente definir o último critério, que é verdadeiro para correspondência aproximada e falso para correspondência exata. O que significa isso? Se você colocar aqui esse argumento como verdadeiro, então o Excel vai fazer uma procura aproximada. Então, mesmo que você não digite exatamente o identificador que você está procurando, ele vai buscar um aproximado caso ele não encontre necessariamente aquele de forma exata. É muito pouco utilizada essa função. Em alguns casos você vai utilizar o verdadeiro aqui, mas na maioria dos casos é sempre o falso, tá? Então você ou dá 2 cliques aqui em falso, tá? Ou digita falso, ou então coloca o número 0, que significa falso também, tá bom? Fechou parênteses aqui e tenho a minha função procH bonitinha, maravilhosa, funcionando aqui. Vamos dar um Enter e olha só que bacana. Então, o número 4, né, identificador número 4, valor 32.000. É claro que aqui o Excel ele não vai buscar a formatação numérica utilizada na célula, tá? Então, se a gente está mexendo com valores monetários, então a gente pode selecionar essa célula aqui, B9, e colocar o valor monetário para ela, tá? Formatar ela com o valor monetário. Tudo bem? Então, R$32.000, assim como está aparecendo aqui. Eu posso até centralizar essa aqui se eu quiser, tá? Para deixar mais bonitinho, alinhar no meio, assim como está alinhado aqui também. Isso aí não vai fazer diferença, a formatação não faz diferença. O que o Excel busca é sempre o valor da célula. Beleza, então, Edu, agora eu posso utilizar o auto-preenchimento para buscar os demais valores? Vamos com calma, tá? O que está acontecendo aqui? Vamos dar 2 cliques na nossa função. Eu estou procurando B8. Né? Lembre-se que, deixa eu só puxar o auto-preenchimento para você ver o erro acontecendo, tá? Então vamos lá, vamos colocar o auto-preenchimento aqui, o erro vai acontecer, o erro de ND não definido, porque não tem valor definido. Por que não tem valor definido, né? Se a gente clicar nessa segunda célula aqui, agora, utilizando o auto-preenchimento, a gente vai ver que o Excel desceu uma célula, óbvio, é assim que funciona o auto-preenchimento, e ele vai procurar B9, no intervalo que vai de B2 a T5, então ele busca daqui, tá vendo que ele deslocou uma linha para baixo, tá vendo? B2 a T5, o 4 continua, né? E falso continua. O problema está na célula de busca, que agora se alterou para a célula de baixo, B9, e no intervalo de busca também, que agora ele andou, no caso, uma linha para baixo. Então a gente tem alguns erros aqui sendo formados. Não vai funcionar o nosso auto-preenchimento assim, tá? Vamos selecionar essas duas células e deletar e consertar a função procH aqui. No caso de um único dado, na procura de um único dado, essa função funcionaria perfeitamente. Mas como a gente vai expandir aqui utilizando o auto-preenchimento para outros dados, o ideal é sempre que você use o travamento, a referência absoluta. E a gente vai editar isso agora, tá? Dando 2 cliques aqui na célula ou utilizando a
barra de fórmulas aqui em cima, a gente vai fazer o travamento da B8, então você clica aqui na B8 dentro da fórmula e pressiona a tecla F4 no seu teclado, ou então coloca um cifrão antes do B e um cifrão antes do 8, um antes da coluna e um antes da linha, para que o Excel trave essa referência. Ou seja, ele vai buscar B8, sempre B e sempre 8. Não vai trocar a coluna e não vai trocar a linha, independentemente do seu autopreenchimento ser para baixo, para o lado, para a direita, para cima, independentemente da direção do seu autopreenchimento, nem a linha nem a coluna serão alterados. Ele sempre vai buscar o que tiver escrito em B8, tá? Então a gente fez um travamento. Esse travamento também precisa acontecer na matriz tabela, porque a gente tem uma tabela de dados fixa aqui, ela sempre vai de B1 até T4. Ela não pode mudar para B2, para B3, B4 e assim por diante. A tabela é sempre essa, independentemente dos valores que eu quero buscar e de onde esteja o meu identificador, tá bom? Então vamos travar esse intervalo aqui também. Com ele selecionado, você aperta B4, F4 no seu teclado, tá? Então F4 aqui e F4 do lado de cá. Travei a B1 e travei a T4. Não vai mudar nem coluna, nem linha. O número 4 aqui não é uma referência, tudo bem? O número 4 aqui não se trata de uma referência. Então ele sempre vai continuar 4, é um número fixo. Vamos dar um OK aqui, um Enter. E agora sim a gente pode puxar. Clica, tá vendo aqui no cantinho inferior direito da tela? O mouse vai assumir uma cruzinha preta quando você passar aqui nessa alcinha verde. Clica, segura clicado e arrasta para as demais células. O que aconteceu aqui? Deu erro, Edu? Não necessariamente, tá? Mas nós estamos sempre buscando a coluna 4, a linha 4, desculpa. Lembra-se disso? Então aqui no meu segundo dado eu quero agora a filial. A filial é a minha terceira linha. Lembrando, terceira linha da tabela de dados. Linha 1, linha 2, linha 3, essa aqui. Se a minha tabela estivesse aqui, eu continuaria utilizando a minha linha 3, tá? Então, se fosse, por exemplo, do lado de cá, linha 1, linha 2, linha 3. Não é linha 13 só porque a gente está com os dados ocupando a linha 13 do Excel, tá? Do título de linha. Não, tudo bem? Então, vamos dar 2 cliques aqui na nossa célula B10, onde a gente tem a nossa fórmula já travada. E aqui a gente só precisa alterar o número do índice da linha, né? Em vez de linha 4, qual linha que a gente vai utilizar? A filial é linha 3. A gente só troca para o número 3 aqui e dá um Enter. Olha só, Centro-Oeste. Tá joia? E aqui embaixo a gente vai utilizar agora a data. A data é minha segunda linha. Dando 2 cliques aqui, é só alterar de 4 para 2 e dar um Enter aqui. Poxa, Edu, deu falha aí, alguma coisa não saiu muito certa. Realmente, tá? Ele está procurando o número 2 aqui, né? A nossa segunda linha, que seria a data, ele acabou voltando esse valor em monetário. É que essa fórmula está formatada, né? Essa célula, desculpa, está formatada em formato contábil, ou seja, formato numérico para valores monetários. A gente não quer, a gente quer uma data aqui, basta que a gente formate essa célula como data. Então, aqui na guia página inicial, com essa célula selecionada, tá? A gente vai, através do grupo número, clicar aqui na setinha de opções e escolher um tipo de data. Eu vou escolher aqui data abreviada, por exemplo, para mostrar a data abreviada. Você pode escolher outros formatos, ou clicar nessa setinha aqui, tá? E a gente tem vários e vários, dentro aqui da aba número, data, categoria data, a gente tem vários e vários formatos de data aqui, conforme você preferir, tá bom? E aí a formatação fica a tua escolha, tá? Vou colocar tudo centralizado e alinhado no meio aqui para ficar mais bonitinho, mas a formatação não interessa. E aí beleza, número 4, agora eu vou mudar para número 1. Número 1, veja, 45.000, norte 6 do 4, tá vendo? 6 do 4, norte 45.000, vamos colocar o número 8 aqui, número 8. Agora eu tenho o meu identificador número 8 e os dados que são retornados através dessa pesquisa. Mas agora vale uma observação bastante importante aqui sobre a função PROC-H, ok? A gente está utilizando aqui o identificador como base de pesquisa. Perceba que a gente utiliza o número aqui do identificador e a gente faz o retorno aqui dos dados relacionados a ele. O identificador, ele precisa... Aqui eu estou utilizando o nome identificador porque ele realmente está como identificador. Mas a sua célula de pesquisa, né, então o seu dado o originário de pesquisa, que vai servir como referência, ele precisa necessariamente ser o primeiro dado da nossa matriz tabela. No caso da função PROC-H e também da função PROC-V, por exemplo. Esse é um contra da função, né? Ela só vai funcionar baseando-se no primeiro dado da sua matriz tabela. Então, tudo que você for utilizar como referência para pesquisa precisa ser necessariamente
o primeiro dado, né? A primeira linha da sua matriz tabela. Se o identificador estivesse na segunda linha, por exemplo, a gente não conseguiria utilizar ele como referência para a nossa pesquisa. A nossa pesquisa sempre pegaria o primeiro dado, a primeira linha, né, para buscar, para fazer a busca horizontal aqui no caso. Então, a nossa busca não funcionaria, porque por padrão o Excel sempre vai pegar essa primeira linha, tá joia? Então, preste bastante atenção quanto a isso. Esse é um empecilho da função procH. No entanto, existem outras opções. Existem, inclusive, outras funções, o agrupamento de outras funções que podem resolver esse problema. Inclusive, eu vou trazer outros vídeos a respeito disso, mas a ressalva que eu te dou em relação à função procH é isso aí, ok? Para fazer de forma horizontal é basicamente a mesma coisa. A gente só vai jogar o autopreenchimento para a direita, ao invés de jogar ele para baixo, tá? Lembrando sempre que o identificador está aqui. Aqui a gente vai digitar, não tem fórmula nenhuma aqui. Tá? A gente vai começar a partir daqui. Então, o valor, muito simples. Vamos lá de novo. procH, abre parêntese, valor procurado de 9. Agora a gente está utilizando essa célula aqui. Já vamos travar, vamos pressionar um F4 para a gente se acostumar com isso. Travou. Cifrão antes da letra, cifrão antes do número, travando coluna e linha, respectivamente. Ponto e vírgula. Segundo critério, segundo argumento aqui da minha função é matriz tabela. Onde estão os dados da minha matriz, tá? Onde está a minha matriz de dados, né? Então vamos selecionar aqui todos os meus dados. Pode selecionar o cabeçalho ou não, você que sabe, tá? E aí a gente pode modificar ele diretamente aqui na célula ou então utilizando a barra de fórmulas aqui em cima, não tem problema. A gente modifica a função da forma como a gente achar melhor. Você só não pode, depois que selecionar tudo, ficar clicando aqui em outras células, porque o Excel vai reconhecer essas outras células como a matriz de dados, tá bom? Ponto e vírgula, e agora o número do índice da linha. O valor, no caso, é minha quarta linha. A gente vai fazer a mesma coisa. 4, ponto e vírgula, e agora falso ou verdadeiro. Eu vou colocar o número 0, tá? Número 0 também representa falso e número 1 representa verdadeiro. Vai funcionar da mesma maneira. Vamos fechar parênteses aqui e dar um Enter. Você vai perceber que ele deu um erro ND. Esse erro é ND porque não tem nada definido. Ou seja, eu não defini nenhum dado aqui, não tem como ele me retornar um valor referenciado a esse dado se não existe nenhum dado a ser pesquisado. Eu tenho um vídeo sobre a função seerro aqui no canal, caso você queira dar uma olhadinha. Essa função ela é muito útil nesses casos aqui, em que existem erros em algumas funções por conta de falta de valores. E aí você pode corrigir esse erro colocando uma mensagem personalizada aqui, por exemplo, ou deixando a célula vazia, de acordo com o que tiver digitado aqui dentro, tá? Eu não vou explicar isso nesse vídeo, mas eu vou deixar o vídeo aí no card e também na descrição, caso você queira dar uma olhadinha nessa função que pode ser muito útil para tratar erros dentro do Excel. Agora eu vou digitar um identificador aqui, por exemplo, o número 3. Agora sim, digitei o número 3 e o Excel identificou para mim o valor de R$25.000, que seria o valor, né, o dado contido na minha linha número 4, assim como eu defini dentro da sintaxe da procH. E aí, claro, você pode formatar como contábil para manter o mesmo estilo dos dados contidos aqui dentro da minha matriz de dados. E basicamente a filial, o que a gente vai fazer agora? Só puxar para o lado de lá. Opa, eu esqueci de um detalhe, né? A gente tem que travar aqui também a matriz da tabela, tá? Então vamos selecionar aqui B1 travou, T4 travou, F4 em todas elas. Vamos dar um Enter. Agora sim. Só que agora a gente vai puxar para o lado de lá, para a direita, né? Clica, segura clicado e arrasta para o lado de lá. Agora eu tenho 25.000 aqui, nas outras duas também. Eu só vou mudar aqui o número do índice da coluna. 2 cliques aqui para editar a célula, no caso, e consequentemente a nossa fórmula. Ao invés da linha número 4, a filial se utiliza da linha número 3. Então vamos digitar 3 aqui e dar um Enter. Então filial Sul. Se você não quiser dar 2 cliques aqui com a célula selecionada, vem aqui em cima, tá? Na barra de fórmulas e edita aqui também, não tem problema. Ao invés do número 4 aqui no número do índice da coluna, a gente vai apagar e digitar agora o número 2, que é a linha onde está contida a data. E vamos dar um Enter aqui. Agora é só a gente fazer os consertos necessários. A data está sendo exibida em formato contábil. A gente vem aqui e troca para um formato adequado, nesse meu caso, data abreviada. Vou selecionar tudo aqui, centralizar e colocar no meio para ficar mais bonitinho, né? ID número 3 é esse aí. Se eu colocar ID número 11 agora aqui, então eu vou obter os valores, né, referentes ao número 11. Se eu colocar um ID que não existe, eu vou obter um erro ND também. E aí, como eu disse para você, você pode tratar esse erro através de uma função específica aí, muito útil para utilizar com a função procH. Beleza, agora a gente vai mexer com a procH da mesma forma, tá? Só que utilizando linhas inteiras, ao invés de um intervalo específico de dados. Então, ao invés de a gente usar só um pedaço dos dados aqui, a gente vai utilizar a linha toda
E isso tem prós e tem contras, tá? Então, quais são os prós disso aqui? Se eu utilizo a linha toda no Excel, tá vendo que eu selecionei aqui, ó? Tá vendo nos títulos da 1 até a 4? Se eu levar minha barrinha um pouquinho mais para a direita, eu vou perceber que todas as linhas estarão selecionadas aqui. Tá? Quais são os prós? Os prós são que, quando eu adicionar mais dados aqui para frente, a minha PROC-H já vai abranger todos esses dados, eu não vou precisar modificar o intervalo de dados da minha planilha dentro da função PROC-H. É um pró, tá? Quais são os contras? Os contras são que, se você for utilizar essas linhas para outras informações, mais ali para frente, se você for inserir uma outra tabela totalmente a par dessa aqui, diferente dessa aqui, isso pode dar um probleminha na hora de você utilizar a função PROC-H, porque ela vai abranger todas as linhas, né? Então, uma determinada procura que às vezes não é a procura ideal que você está fazendo, vai acabar resultando um valor que está lá numa outra tabela que não faz parte do intervalo de dados que você quer procurar, tá bom? Então, ficam aí os prós e os contras. Beleza, vamos lá. Eu vou ser bem sucinto aqui, vou tentar não deixar muito longa a explicação, porque eu já te expliquei a sintaxe, eu vou só fazer ela aqui novamente e explicar exatamente as partes que devem ser modificadas para a gente fazer então essa alteração para a linha toda, tá bom? Então vamos começar com o valor, porque o ID a gente vai digitar aqui, então a fórmula não vai aqui, tudo bem? Vamos começar com o valor, então o segundo dado igual. Lembrando também, tá, que os dados não precisam estar todos bonitinhos assim, um embaixo do outro, a pesquisa um embaixo da outra, tá bom? Aqui eles estão organizados um embaixo do outro e eu quero utilizar o autopreenchimento, então vai funcionar. Mas você pode colocar um dado num lugar, outro dado em outro, só que aí você vai ter que repetir essa função PROC-H em cada uma dessas células ao invés de utilizar o autopreenchimento, obviamente. Então vamos lá, igual PROC-H, abre parêntese, valor procurado é a minha B8. Vamos dar um F4 já para travá-la, ponto e vírgula, matriz tabela. Agora sim, a modificação fica aqui, tá? Ao invés da gente utilizar toda a tabela, toda a matriz tabela aqui de dados específicos, um intervalo específico, a gente vai selecionar as linhas inteiras. Então eu clico aqui no título da linha, tá bom? Aqui no cantinho, nos números do Excel, clico, seguro o clicado e arrasto. Então eu vou selecionar aqui, vou arrastar de 1 até a 4, que são minhas 4 linhas que fazem parte do meu intervalo de dados. O Excel vai fazer essa anotação para mim, 1, 2 pontos, 4. Então, se você não quiser necessariamente selecionar com o mouse, você pode digitar 1, 2 pontos, 4. 1 até 4, linha 1 até linha 4. Tudo bem? E aí, a gente pode utilizar, então, o travamento, F4 aqui, tá? Para o Excel travar da linha 1 até a linha 4 e não ficar descendo, né? De linha 2 até a linha 5, de linha 3 até a linha 6 e assim por diante. Ponto e vírgula, número do índice da linha agora valor é o número 4, a gente já fez isso, ponto e vírgula, 0 para falso ou digita falso, tá bom? Fechou parênteses aqui, vamos dar um Enter. ND, porque a gente não tem nada digitado aqui, mas vamos digitar o número 1 e agora a gente tem R$45 mil. Vamos formatar com valor numérico e como tudo já está travado, com referência absoluta, a gente só clica, segura, clicado e arrasta, faz o auto-preenchimento e só troca aqui, no caso, o índice das colunas, tá? Então, deixa eu dar 2 cliques aqui, ao invés o índice das linhas, desculpa. Ao invés de número 4, a gente vai colocar número 3, porque é a filial na terceira linha. E aqui, dando 2 cliques, ao invés de número 4, a gente vai colocar número 2, porque a data está na segunda linha. E aqui a gente vai formatar como data para que ele não reconheça como valor contábil. E aí as formatações você aplica como achar mais adequado. Beleza? Então qual é a vantagem? A vantagem é que, ao invés de ter os dados até o número 19, agora eu posso criar mais dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho, 18, 19, vamos fazer o número 20. Aqui eu tenho 20, eu vou colocar aqui um outro valor, 20 do 5, região sul também, e valor R$10 mil, tá? Então, agora eu tenho o número 20. Eu venho aqui, digito o número 20 e consigo buscar esse dado, coisa que eu não conseguiria aqui, nessa tabela. Por quê? Porque o meu intervalo de dados vai até a coluna T, lembra-se disso? Deixa eu dar 2 cliques aqui. Ele vai até de B a T, de B1 até 4. Então, tudo que tiver depois da coluna T já não vai entrar na minha pesquisa, eu não conseguiria buscar o número 20. Aqui eu já consigo, sem necessariamente ficar mudando a minha fórmula, tá? Aqui eu precisaria mudar a fórmula para abranger os demais conteúdos, né? As demais linhas, as demais colunas, na verdade, né? E aqui eu não preciso. Aqui todas as células das minhas linhas, ou seja, basicamente todas as colunas das minhas linhas, elas estão já preenchidas dentro do intervalo de linha inteira, como eu defini. Beleza, e aí você pode repetir esse procedimento aqui também. Eu não vou fazer de novo para o vídeo não ficar muito longo. Você faz o seu PROC
o seu PROC-H aqui dentro, a sua PROC-H aqui dentro, e simplesmente clica, segura, clicado e arrasta para direita ao invés de arrastar para baixo. Joia, então, espero que você tenha entendido, espero que tenha sido de fácil entendimento. Essa planilha, inclusive, está disponível para baixar aí nos links na descrição do vídeo. Caso você tenha dúvidas, também fique à vontade nos comentários ou precise fazer alguma sugestão. E se você tiver também dúvidas em relação a esse assunto ou outros assuntos relacionados a esse, existem vários vídeos aí no canal relacionados a esse assunto que você pode encontrar na descrição do vídeo também, tá joia? Te vejo no próximo vídeo, espero que tenha sido útil. Grande abraço, até mais. Valeu!